Tarifa do transporte público volta a ser debatida no plenário da Câmara. Benefícios do programa Nota Fiscal Potiguar são debatidos na reunião da Comissão da Pessoa com Deficiência. Saiba quais são os cuidados na hora de manusear fogos de artifício. Vai saber também quais são as atrações do São João em Natal para esta quinta-feira. E aqui no estúdio eu vou conversar com o advogado Eduardo Rocha, que concorre ao 5º Constitucional do TRT. Tudo isso e muito mais no Câmara Repórter desta quarta-feira, 19 de junho. Olá, o Câmara Repórter começa falando de educação pública. Em dado divulgado nesta quarta-feira pelo IBGE, foi atestado que quase 60% dos potiguares com mais de 25 anos não concluíram o ensino médio, último estágio que o Ministério da Educação considera como educação básica obrigatória. O índice registrado no Rio Grande do Norte da população com essa faixa etária de mais de 25 anos que concluiu o ensino médio é inferior à média nacional, porém superior ao registrado na região Nordeste. Por outro lado, a PNAD revelou uma queda na taxa de analfabetismo da população potiguar com mais de 15 anos ou menos de idade, que saiu de 13,5% em 2017 para 12,9% em 2018. Dados como esse só revelam o quanto ainda é necessário destinar mais investimentos para a educação no país e aqui no Rio Grande do Norte. E na sessão ordinária desta quarta-feira, 2 matérias foram votadas pelos vereadores. Uma delas tratava da tarifa do transporte público. Na sessão ordinária desta quarta-feira, a vereadora Ana Paula inseriu na pauta, em regime de urgência, um decreto legislativo para tentar revogar o aumento da tarifa do transporte público. A gente não considera que pode existir para um mesmo serviço 2 tarifas. Não existe nem sequer uma melhoria ou investimento nesse serviço, nem sequer também nenhuma contrapartida. Então, a gente trouxe esse projeto de decreto legislativo para poder sustar esse ato do prefeito. O líder do prefeito na Câmara, vereador Kleber Fernandes, ressaltou que essa matéria não é de competência do Poder Legislativo. Existe, dentro deste processo, uma atribuição exclusiva do chefe do Poder Executivo, baseada em uma deliberação do Conselho Municipal do Usuário do Transporte Público, que inclusive tem, além de representantes de toda a sociedade civil organizada, tem também a representação legítima desta Casa Legislativa, que nesta ocasião votou contrário ao aumento da passagem, mas foi voto vencido no âmbito do Conselho do Usuário. E agora, esta Casa não tem a prerrogativa, nem está legitimada para derrubar ou rever qualquer decreto do Poder Executivo, pois trata-se de uma interferência de poderes. A posição de Kleber foi acompanhada pelo vereador Ney Lopes Júnior, presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Por que foi que eu votei contrário? O regimento interno da Casa, ele é muito claro, estabelece quais são e onde pode atingir o projeto de decreto legislativo, que não consta o ato de sustar o ato de um decreto do prefeito. Portanto, ele é ilegal. O requerimento da urgência chegou a ser aprovado, mas na votação, a matéria foi rejeitada pela maioria dos vereadores em plenário. Ranieri Barbosa avaliou que a tarifa dos ônibus poderia ser mais barata, caso o município e o governo do estado tivessem concedido benefício fiscal às empresas. O que nós estávamos propondo desde o início era um diálogo com a governadora do estado e com o prefeito de Natal, para que ambos se unissem para reduzir o prefeito ISS para o transporte coletivo e a governadora dá uma isenção do ICMS ao óleo diesel ao transporte coletivo. Dessa forma, teríamos uma tarifa com uma redução da ordem de mais de 40%. A sessão foi encerrada com a aprovação em segunda discussão do projeto de lei que prevê a obrigatoriedade da emissão de senha em chamada de voz em serviços prestados por órgãos públicos e estabelecimentos de Natal.
A matéria foi de autoria do vereador Robson Carvalho. Para a inclusão das pessoas com deficiência visual. Por exemplo, um deficiente visual, um cego, está no banco, deficiente visual está no hospital. Como ele irá saber quando será chamado? Então esse projeto inclui essas pessoas que têm algum tipo de deficiência para que tenha seu direito garantido. A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida realizou mais uma reunião temática. Desta vez, o debate foi sobre os benefícios do programa Nota Fiscal Potiguar. A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida convidou instituições filantrópicas e representantes da sociedade civil organizada para acompanharem as explicações do coordenador da nova campanha de arrecadação fiscal do governo do estado. O programa Nota Potiguar começou a valer no início deste mês. Essa campanha ela tem um viés agora totalmente automatizado, é tudo eletrônico. Então o cidadão ele só vai precisar fazer o cadastro uma vez na campanha e a partir daí informa seu CPF, tudo vai entrar no seu aplicativo automaticamente. E também para as instituições, que ela não vai precisar mais coletar aquele documento fiscal naquelas urnas. A retomada do programa de arrecadação fiscal encheu Márcia Guedes de esperança. Ela é presidente da Associação de Pessoas e Pais com Síndrome de Berardinelli, uma condição degenerativa da pele extremamente rara e, portanto, pouco conhecida. É um programa muito bom, né? Muito importante para todas as instituições, principalmente aquelas que não têm condições de ter a sua sede construída, de ter os seus maquinários, né? Então, para a gente é uma alegria muito grande, é uma esperança muito grande, né? Nós estamos com uma esperança muito grande nessa nova campanha. Cada contribuinte escolhe a instituição que quer ajudar. A instituição ganha mais visibilidade e mais interação com a sociedade. As instituições filantrópicas, elas têm que realizarem um cadastro, está no nosso portal lá, np.7.rn.gov.br, ela entra lá, faz o seu cadastro, anexa os documentos comprovatórios que tem lá a relação, certo? E a partir daí, uma vez homologado o cadastro, ela tem que solicitar seus apoiadores na sociedade que façam a cadastro na campanha e informe o CPF na nota. O vereador Franklin Capistrano destacou os benefícios da adesão dos potiguares ao novo programa. Esse programa tem que existir, tem que continuar. Tem grandes entidades aqui que prestam serviços comunitários, solidários à população, que usavam os recursos do Cidadão Nota 10, que é o mesmo programa desse. Então, é importante que o governo oriente, explique como é que vai ser, por que captar, como captar e como prestar contas. A vice-presidente da comissão, a vereadora Divaneide Basílio, fez uma avaliação da reunião. A gente ouviu aqui depoimentos importantíssimos de entidades que só funcionam ou que têm seus equipamentos porque tiveram adesão ao programa, mas tiveram também questões que as próprias entidades trouxeram sobre prestação de contas, enfim. E acho que a importância de ter a Secretaria de Tributação do Estado passando as informações, ouvindo também as sugestões e trazendo aqui o passo a passo para que funcione bem. E na noite desta quarta-feira, a Câmara Municipal de Natal realizou uma sessão solene para homenagear os 70 anos da Igreja Missão Evangélica. Durante a solenidade ocorrida no plenário da casa, foram homenageados pastores e irmãos da comunidade evangélica, que receberam diplomas pelo serviço prestado através da igreja. A iniciativa da solenidade foi do vereador Chagas Catarino. Na noite desta quarta-feira, aconteceu no plenário da Câmara Municipal uma sessão solene em homenagem aos 70 anos da Igreja Missão Evangélica Pentecostal do Brasil, em Natal. A iniciativa foi do vereador Chagas Catarino. Para ele, o momento marcou o reconhecimento do trabalho desenvolvido pela igreja. Essa igreja aqui tem um trabalho pertinente na comunidade, tem um trabalho voltado mesmo ao povo da comunidade, né? Eu fico muito feliz, ser o propositor de 70 anos da Igreja do Alecrim, né? Que é bom dizer que é da Igreja do Alecrim, onde começou tudo, e hoje está completando 70 anos e a gente estende essa homenagem para todo o ministério. O pastor Miguel Arcanjo, responsável pela igreja, agradeceu a homenagem concedida pela Câmara Municipal. A igreja ela tem essa característica de fenômeno,
tanto social como religioso. Nossa igreja, ela sente-se agraciada com isso, nós agradecemos esse reconhecimento e também queremos assim dizer à população que a igreja, ela muitas vezes ela parece um fenômeno, mas ela é o que a Bíblia diz que é o poder de Deus para a transformação de todas as coisas, inclusive da nossa vida. Então, esse papel, eu acho que está sendo bem reconhecido. Na ocasião, ainda foram homenageados outros líderes evangélicos da instituição. Está hoje na Câmara Municipal da cidade do Natal, 70 anos depois do início da igreja. Esta homenagem, eu diria que para a gente é esta constatação de que, de certa forma, a igreja tornou-se útil para a sociedade, ajudando no crescimento da sociedade, não apenas do ponto de vista espiritual, mas no trabalho de melhores cidadãos. Sua contribuição foi conhecido originalmente, 70 anos atrás, como Catedral da Tenda. Trouxe um movimento, uma novidade para as igrejas dos crentes aqui em Natal, 70 anos atrás, com suas grandes campanhas em tendas de lona. E também seu trabalho em comunidades empobrecidas, também na pregação do Evangelho, do ensinamento bíblico, uma igreja que tem seminário, sua sede está localizado aqui em Natal. E essa contribuição hoje é uma homenagem da contribuição não só para a educação, não só para treinamento de líderes, mas essa denominação tem contribuído muito também para a ordem de pastores. O vereador Bispo Francisco de Assis também esteve presente prestigiando a solenidade. Bem merecida a homenagem dos 70 anos dessa igreja. Há 70 anos chegou aqui um cidadão aqui dos Estados Unidos, que trouxe realmente a proposta dessa igreja e se reunir aqui um grupo de pessoas, e hoje está aí os frutos sendo colhidos no decorrer desses 70 anos. Veja agora as atividades que movimentaram a Câmara Municipal até esta quarta-feira. É hora do Minuto da Câmara. Minuto da Câmara. As notícias mais importantes da cidade. A situação do Hospital Rui Pereira foi abordada em audiência pública realizada pela Comissão de Saúde da Câmara Municipal. Os parlamentares realizaram uma visita fiscalizatória no local e apresentaram as dificuldades enfrentadas. Pessoas de destaque na defesa pelo meio ambiente foram agraciadas com a Comenda Cícero Onofre. O nome da honraria é uma homenagem ao professor, autor de grandes projetos voltados à engenharia sanitária e ambiental. O evento foi idealizado pela vereadora Nina Souza e o ex-vereador Sérgio Pinheiro. O presidente da Câmara Municipal de Natal, vereador Paulinho Freire, representou a casa na cerimônia de posse do Procurador-Geral de Justiça, Dr. Eudo Leite. O evento também contou com a presença de autoridades do Legislativo e Executivo Estadual. Que ele possa realizar um grande trabalho e o Ministério Público continue sendo essa instituição de credibilidade em defesa da sociedade. Fechado desde o início deste ano, o Fórum Varela Barca, na Zona Norte, deixou parte da população desassistida e ainda como consequência, 4 juizados especiais e 3 varas criminais também encerraram as atividades. Esse foi o tema de uma audiência pública realizada por iniciativa da vereadora Nina Souza. Em sessão extraordinária, o colegiado aprovou a lei que institui um tratamento diferenciado às micro e pequenas empresas da capital. Entre as mudanças, um processo menos burocrático na abertura de novos negócios. O vereador Fúvio Mafaldo quer regulamentar 12 pontos turísticos ecológicos da cidade de Natal. O projeto que prevê essa iniciativa foi aprovado pela Comissão de Justiça da Câmara. Associando o turismo e o respeito ao meio ambiente, né, e o conhecimento do cidadão e do turista aos nossos pontos turísticos ecológicos em Natal. Acompanhe o trabalho da Câmara Municipal. A Casa do Povo é a sua casa. O comércio natalense e os shoppings terão funcionamento alterado nesta quinta, feriado de Corpus Christi. Mais informações com a repórter Edesiane Moreno. Por causa do feriado de Corpus Christi, na quinta-feira, dia 20, no Alecrim, na Zona Norte, o comércio de rua estará fechado. Já no centro da cidade, apenas as grandes lojas irão abrir das 8 da manhã às 4 da tarde. Os supermercados funcionarão das 7 da manhã às 9 da noite e os bancos estarão fechados.
Os trens urbanos também não irão funcionar. Os shoppings funcionam em horário diferenciado. No shopping Midway Mall, a praça de alimentação funciona das 11 da manhã às 10 da noite. As lojas de departamento, de 1 da tarde às 9 da noite. E as demais lojas, de 3 da tarde às 9 da noite. No Natal Shopping, a praça de alimentação funciona das 11 da manhã às 10 da noite. As lojas âncoras e quiosques de alimentação, de 1 da tarde às 9 da noite. E as demais lojas, de 3 da tarde às 9 da noite. O Praia Shopping e o Shopping Cidade Jardim, a praça de alimentação funciona a partir das 11 horas. E as lojas abrem das 3 da tarde às 9 da noite. O Shopping Via Direta, a praça de alimentação funciona das 12 às 9 da noite. E as lojas abrem a partir das 2 da tarde. Os cinemas funcionam conforme a programação. É Desiane Moreno para o Câmara Repórter. Agora a gente muda de assunto para falar de São João. Para atrair os consumidores ao centro da cidade, um grupo de comerciantes está promovendo uma série de ações de revitalização e resgate cultural no lugar. É que o projeto Viva o Centro entrou no clima junino. No centro da cidade, muitas ruas estão assim, cheias de bandeiras, balões e outras decorações do período junino. Um atrativo a mais para quem passa pelo lugar. Tem reparado que a rua está toda decorada aqui já no clima junino? Ah, tá decorada. Tá bonita. O que você acha? Eu acho que tem que ficar decorada, né, para ficar bonito, porque São João é alegria, né? Isso fica diferente, né? Assim, o ambiente bem animado, divertido, né? Interessante, porque auxilia a cultura, né? Vou dizer, influencia mais. Bacana, né? Iniciativa, acho, dos comerciantes, né? Chamar a atenção aqui, chamar a população a vir frequentar a João Pessoa, né? A ideia de decorar as ruas da cidade partiu de um grupo de comerciantes da associação Viva o Centro. A intenção é fazer com que a população volte a ter o lugar como uma referência comercial e cultural em Natal. Nós começamos a sentir na virada de 2017 para 2018 muito abandono no centro pelos órgãos públicos e privados. Ninguém olhava para o centro, nós não tínhamos nem policiamento. Mais de 30 anos que o centro nunca tinha visto uma decoração junina, o centro de Natal vestido para o São João. E está acontecendo agora com a iniciativa dos empresários do Viva o Centro de Natal. Aqui na rua Coronel Cascudo, além das bandeiras e balões, a ornamentação inclui fogueiras e também a criatividade dos comerciantes. Neste ponto comercial, para atrair os consumidores, a proprietária produziu por conta própria estes bonecos. A pessoa chega para entrar e tá aquelas bonequinhas, a pessoa fica mais à vontade, senta, toma um caldo de cana, negócio, um cafezinho com leite. O resto tudo em casa. Bom demais, né? Bom demais, Ave Maria. Olha que coisa maravilhosa, esse vento tocando, uma coisa natural em nós aqui, que estamos aqui no meio da rua. Olha que coisa maravilhosa. E você passa, em cada loja dessa que você está, você consegue ter uma negociação direto com o dono, que você não tem no shopping. Você pode ter até outras vantagens no shopping. Mas o centro, a rua, é cultura. Aqui você tem o Beco da Lama, aqui você tem o centro, tem as igrejas, as duas catedrais, você tem tudo aqui no centro. Você chegando no centro, você tem tudo. Um segmento aquecido com o período junino é o de vendas de fogos de artifício. Mas, para mexer com fogo, é bom tomar alguns cuidados para evitar acidentes. As dicas de segurança que vocês vão acompanhar nessa reportagem são do Corpo de Bombeiros. Traque, chuveirinho, bomba bujão. Neste período junino, a variedade de fogos comercializados pelos estabelecimentos é grande e acaba atraindo a meninada. Luiz veio para esta loja do segmento com a filha Maria Eduarda e voltou para casa com a sacola cheia. Todo ano já é uma cobrança antecipada para comprar os fogos de artifício para o São João. Compramos hoje. Diga aí, filha. Comprou o que hoje? Chumbinho, chuveirinho, peão e estalinho. Este ano, o preço dos artefatos quase não sofreu alteração em relação a 2018. Quando vai se aproximando o final de semana do São João, as vendas tendem a melhorar. Nós temos chumbinhos a partir de R$3, chuveirinho também a partir de R$3. Aí você tem a velinha também, o traque a partir de R$5. Ou seja, tem os produtos Vulcão, ele já é um pouquinho mais caro. Tem para todo tipo de bolso. E os fogos de artifício são itens tradicionais no São João, todo mundo sabe.
com eles, a diversão é garantida. Só que para a brincadeira ser 100% segura, é necessário tomar alguns cuidados. O Corpo de Bombeiros recomenda que as pessoas comprem fogos em lugares regulares, tanto na prefeitura como no Corpo de Bombeiros. E verifique também a embalagem do produto, se o produto está embalado e produzidos por fábricas autorizadas, seguindo sempre a recomendação do fabricante, os cuidados com o uso. Sempre que um produto vier a falhar, o Corpo de Bombeiros recomenda molhar e descartar esse produto. O Corpo de Bombeiro também alerta que não se deve utilizar os fogos de artifício após a ingestão de bebida alcoólica. Caso as crianças vierem a utilizar os produtos que são autorizados para ela, sempre acompanhadas dos pais. Como dito pelo bombeiro, esses cuidados devem ser tomados desde o momento da compra dos fogos. O Washington sabe da responsabilidade que tem e procura orientar os clientes. Classe A, fogos infantis para crianças, é o chuveirinho, chumbinho, traque mais fraco. O classe B para jovens, o classe C para maiores de 18 anos. E nós procuramos orientar os pais, os responsáveis, a adquirir de acordo com a faixa etária. E o São João continua em Natal. Fique por dentro da programação junina para esta quinta-feira. Quinta-feira é feriado, mas tem festa também na Arena. Tem show de Messias Paraguai, com participação bem especial de Carlos Alexandre Júnior, seguido da banda Cebola Ralada. Arranca essa dor do meu peito e me faz viver. Pra ser feliz novamente eu quero só você. É a Câmara Municipal no São João de Natal 2019. A seguir, você confere uma entrevista com o advogado Eduardo Rocha, que concorre a uma vaga de desembargador pelo 5º Constitucional do TRT. O Câmara Repórter volta já, não sai daí. Eu espero voltar para minha casa. Você sonha voltar para sua casa? Você acha que isso pode acontecer ainda? É uma realidade da vida, né? Nenhuma família vai querer um jovem que esteja num abrigo, que tenha vários perfis de adolescentes, de várias formas, várias vivências. Eu acho que é uma das coisas que eu mais sinto falta, que é da minha família. O Câmara Repórter está de volta informando aos advogados que no próximo dia 12 de julho, toda a classe advocatícia do Rio Grande do Norte deve escolher um representante para compor o Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região aqui no Rio Grande do Norte. E um dos candidatos concorrentes a essa vaga é o advogado especializado em Direito do Trabalho, Eduardo Rocha, que nós recebemos aqui. Muito obrigada pela participação. Eu que agradeço e agradeço os telespectadores de nos poder ouvir. Doutor Eduardo, o que é que o credencia a concorrer a essa vaga de desembargador pelo 5º Constitucional do TRT? Primeiramente, os advogados escolherão 6 nomes dos 23 que estão à disposição, colocaram seus nomes para que a classe possa escolher entre esses 23 os 6 mais votados, que irão para o tribunal, para que aí o tribunal faça uma outra triagem, né? Ficam só 3, que é a lista tríplice, e encaminhará para a Presidência da República por tratar-se de um tribunal federal, que é o nosso Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região. O que me credencia, o que me motiva, ao longo de 35 anos de carreira, militando na Justiça do Trabalho, de forma diuturna, 90% da minha advocacia é trabalhista. Eu advogo tanto no jargão nosso dos advogados militantes trabalhistas, o CPF e o CNPJ, né? Eu também tenho a oportunidade, tive e tenho ainda hoje, graças a Deus, de advogar sindicatos de empregados, sindicatos de empregadores também. Eu costumo dizer que não advogo a ideologia, advogo o direito, né? Aquele que me procura, eu recebo no meu escritório e procuro fazer o melhor dos esforços para que a tese que venha a ser empreendida possa vir ser vitoriosa
ou célere na busca de um resultado. Né? Uhum. O senhor explicou aí que dentro desse processo, além da votação pelos advogados do Rio Grande do Norte, ainda tem um processo de uma comissão do próprio Tribunal Regional do Trabalho, desembargadores do Tribunal, os desembargadores, federal, e posteriormente a ratificação realmente do nome pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. Perfeito. Dentro de todas essas hipóteses e esses processos, em caso do senhor ser eleito, né, escolhido e ter o nome ratificado pelo presidente, como é que o senhor já vislumbra uma postura no Tribunal Regional do Trabalho, já que são atribuições bem diferentes? Na verdade, eu me portaria agora no sentido de que eu preciso ter o voto dos meus colegas, e eles reconhecendo em mim, nesses 23, o nome entre os 6 que possam compor a lista, por realmente ser militante. Obviamente que quanto ao tribunal, a gente tentará dar uma contribuição em lá chegando, trazendo o viés jurídico da advocacia, porque todo tribunal, por força da nossa Constituição atual, que com pouquíssimas mudanças ou com quase nenhuma mudança, sempre guardou o 5º dos tribunais para o Ministério Público, no caso específico do Trabalho, Ministério Público do Trabalho. No caso específico de outros tribunais, para o Ministério Público, de ordem geral, né? O parquet, como se diz no neologismo, né? No francês. E um 5º para os advogados. Eu viria da carreira da advocacia, trazendo essa colaboração ao judiciário, que de resto, os nossos juízes são preparadíssimos, são muito competentes e orgulham a judicatura potiguar, e os desembargadores da mesma forma, né, que são os juízes de alçada, como dizemos assim, no jargão do direito. Doutor Eduardo, falando do cenário nacional, do ponto de vista da reforma trabalhista, que foi aprovada em 2017, como é que o senhor avalia esse dispositivo que rege hoje as relações de trabalho entre empregadores e empregados? Nesta quarta-feira, inclusive, saiu uma recomendação da OIT para que o governo brasileiro reveja essas alterações que foram feitas em 2017. Como é que o senhor avalia esse cenário pós-reforma trabalhista? Olha, a reforma trabalhista vai fazer 2 anos. Então é uma lei. E como toda lei, ela tem que ser cumprida, ela tem que ser obedecida. Agora, existem os freios, né, e contrapesos. Eu diria que a reforma trabalhista tem tópicos positivos, eu posso até mencionar alguns deles, e tem tópicos negativos. E existem exatamente os tribunais para fazer essas correções. Né? Os operadores do direito aqui certamente farão as correções necessárias na aplicação dessa nova legislação, que só tem 2 anos. A gente não pode ter um pensamento hialino quanto a ela. O que é que ocorre? Por exemplo, se você pensar que a gestante, né, a mulher grávida, ela poderia, pela legislação que foi aprovada, trabalhar num ambiente insalubre, desde que autorizada pelo médico. Isso foi verificado no Supremo Tribunal Federal, né, que é o guardião da nossa Constituição, é a função dele, é defender o cumprimento da Constituição, de que em algum momento essa legislação quanto a isto feria a Constituição brasileira. E por força disso foi julgado e foi retirado do texto da reforma da nossa CLT, né? Ou da nova lei. Como é que o senhor viu essa decisão do STF? Não, eu acho que foi correta a decisão. Aí, do outro ponto de vista, você vê as férias anteriormente, havia um engessamento. Você não podia tirá-la de forma esparsa. E hoje você pode negociar com o seu empregador e tirá-la até em 3 vezes. Eu já ouvi várias pessoas, possivelmente o nosso telespectador já tem ouvido, que não gostaria de tirar umas férias total de 30 dias, preferiria tirar de 10 em 10 dias. E a lei anterior não vislumbrava essa possibilidade. Então, em alguns momentos, tem coisas que são positivas e coisas que são negativas, que podem ser, no dia a dia, adotada uma correção pelos operadores jurídicos, pelos operadores de direito. Tem um ponto positivo, você pode fazer hoje uma transação extrajudicial, desde que guarde as formalidades e que seja homologada, por óbvio, pelo juiz do trabalho. Então, isso é uma maneira até das partes convencionarem, até nos seus escritórios,
com 2 advogados representando ambas as partes, ou nos 6 sindicatos. Isso você desobstrui a justiça. Para você ter uma ideia, hoje no Brasil nós temos mais de 100 milhões de processos. E desses 100 milhões de processos, você só tem a solução ao término de um ano de 29%. É muito pouco. Ou seja, de 100 processos, você termina um ano com 29 resolvidos. Isso eu estou falando em todas as áreas da Justiça Nacional. O senhor falou aí dessa alteração que foi colocada na reforma trabalhista, está em vigor, de que o empregado pode negociar diretamente com o empregador, né? Enfim, contrato de trabalho, tudo que rege realmente o ambiente da função a se exercer. Mas, por outro lado, o senhor acha ou não que a figura, enfim, o papel dos sindicatos saiu enfraquecido com isso e até mesmo o próprio trabalhador? Não, eu diria que a reforma, ao retirar a contribuição obrigatória, por óbvio, ela enfraqueceu alguns sindicatos. Aqueles sindicatos que são atuantes e que têm no seu bojo uma defesa forte dos seus filiados, uma assistência forte aos seus componentes, porque na origem o que é um sindicato? É uma agremiação. E como tal, você participa daquela agremiação quando você se sente motivado para tal. Então eu acho que deveria ter sido uma mudança mais paulatina. Muito obrigado pela colocação da palavra. Mas, exatamente, de forma mais moderada, de forma que não se fosse feita da maneira como foi feita de imediato. Mas alguns sindicatos de empregadores também estão sofrendo, porque não prestava aquele bom trabalho, uma boa assistência aos seus filiados e, por óbvio, está sofrendo. Aqueles bons, tenho a certeza que vão ficar. Do ponto de vista negocial, eu entendo que a legislação ela é protecionista ao empregado, como não poderia deixar de ser. Como se você pegar a legislação do consumidor, ela defende o consumidor. Eu acho que o papel do sindicato ainda é de observar as negociações e deve observar as negociações. É a minha visão. Sim. Tá certo? E do ponto de vista ainda da Justiça do Trabalho, né? Falando como justiça mesmo, como é que ficam também essas relações que anteriormente, até a própria reforma trabalhista, houve a aprovação da Lei Geral das Terceirizações. Como é que o senhor avalia também esse dispositivo dentro desse cenário da Justiça do Trabalho? A Justiça do Trabalho, uma queixa que hoje se faz muito, é que ela exige agora a sucumbência. Você tem a sucumbência. O que seria a sucumbência? Quando a parte ela é vencida no processo, isso no civil sempre ocorreu, ela, além de pagar o que ela perdeu, ela tem que pagar o percentual que for fixado para o advogado vencedor, da parte vencedora. E isso encareceu um pouco a justiça e tornou as reclamações mais seletas, né? Porque o empregado agora ele pensa 2 vezes se o que ele vai reclamar realmente está consentâneo com o que ocorreu, tá certo? Isso, evidentemente, por óbvio, diminuiu o número de reclamações. Mas não foi isso que diminuiu o número de reclamações. Nós vivemos num país que hoje está estagnada a economia. E quem gera, e quem motiva, e quem leva para frente a atividade judiciária também é a economia. Tendo a economia, por exemplo, a Constituição Civil, se estivesse a pleno vapor, ela demitiria várias pessoas e demitiria várias pessoas. E ao demitir, por óbvio, em algum momento vai ter algum erro nas demissões, se procura o advogado do reclamante e a empresa procurará o advogado dela reclamado para que faça a defesa. Aí você movimentaria novamente a advocacia. Então eu aponto que a economia mexeu com isso. No tocante à terceirização, eu sou do entendimento de que em algumas coisas ela pode ocorrer. Ela é benéfica, porque você não pode exigir que um colégio privado, que via de regra ele faz reformas, tá certo? Que ele tenha no seu quadro pedreiros, marceneiros, pintores. Isso é desnecessário. Ele vai contratar isso fora, que aí é a mão de obra terceirizada. Na minha visão, o que ele não poderia terceirizar era o professor. O professor, por óbvio, ele é o funcionário daquela atividade fim, que é da aula.
que pode ser empregado de outros colégios, desde que tenha compatibilidade de horário. Então, eu acho que a terceirização também merece uma observação maior. Mas o que havia também era um engessamento completo. Algumas coisas que a empresa não precisa fazer, ela tem que fazer. E, ao fim e ao cabo, se você terceiriza, você também está dando emprego. Então, a gente tem que ter um olhar, não diria condescendente, mas um olhar moderno, porque as relações mudaram. Há uma evolução no mercado de trabalho. Hoje você trabalha em casa, antigamente era um absurdo, né? Fulano não comparece ao trabalho, né? Assim que dizia. Quando hoje você acerta com o seu empregador o teletrabalho, você trabalha diretamente de casa, desde que você entregue lá a sua função e o que foi contratado está resolvido, você cumpriu lá a sua tarefa. Então, o modernismo há de chegar, é o inevitável. Então, nós temos que avançar e nos adaptar. Essa é uma ótica também que, se eleito e escolhido, o senhor pretende ter, enfim, dentro da sua atuação? Sem dúvida. Agora, eu entendo que o lado social há sempre de existir uma visão de cunho social, né, em favor do emprego, em favor da dignidade do empregado. Ok, doutor Eduardo, então neste momento a gente deixa aqui nossas câmeras abertas para que o senhor deixe o seu pedido para os advogados escolherem, votarem no senhor no próximo dia 12 de julho. Se eles, em vendo o nome dos 23, achar que eu posso compor entre os 6, por ser realmente e efetivamente militante há 35 anos da Justiça do Trabalho, eu pediria que votasse no dia 12 do 42, eu ficaria muito grato. Doutor Eduardo Rocha, advogado especialista em Direito do Trabalho, obrigada pela sua participação aqui no Câmara Repórter. Eu que agradeço a oportunidade e agradeço a paciência do telespectador. Muito obrigada. E essa edição do Câmara Repórter fica por aqui. A todos que nos acompanham, obrigada pela audiência. E a gente volta a se encontrar na próxima segunda-feira com notícias atualizadas do Legislativo Natalense. Tchau.